Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que momento do seu dia você está assistindo esse episódio, mas seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pegue seu bloco de notas, pegue o seu cafezinho, sente na cadeira, porque se estamos aqui, é porque essa conversa vale um podcast. Eu sou a Carol Bergler e sou o host desse programa. Meu nome é Matheus Soares e também sou o host desse programa. Nós estamos aqui com a nossa convidada super especial, Vanessa Schmitter. E eu já vou lançar a primeira pergunta para ela. Vanessa, qual foi a decisão que você tomou que mais trouxe retorno para o seu negócio até hoje? Gente, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou convidada, estou muito honrada por estar aqui. E a Carol, como sempre, muito firme e direta. Vamos lá para a resposta. Uma decisão que eu tomei na minha vida que foi muito difícil. Quem me conhece talvez ache que não foi, mas foi ter saído da casa dos meus pais. Eu saí da casa dos meus pais com 37 anos. Demorei muito, eu já era independente, eu já tinha o meu carro, já tinha as minhas coisas, eu já tinha o meu imóvel, mas eu não saía da casa dos meus pais por aquela insegurança de talvez sair e as coisas não acontecerem, e também talvez sair e como que eles vão ficar. Porque os meus pais são idosos, e a minha mãe já tem 80 e alguns anos, meu pai também, e eu me sentia um pouco responsável por eles por estar em casa. Então, ao mesmo tempo que ficava com a insegurança de eu sair e nada dar certo, porque eu sabia que eu tinha eles ali, e a mesma coisa, como que eu vou sair e vou deixar eles? E um dia minha irmã olhou pra minha cara e falou, sai de casa. E ainda assim eu, não sei, e eu fui fazer o Protagon. Não sei se vocês conhecem, o Protagon é uma imersão de 4 dias, de 3 dias ou 4 dias, e eu fiz, e no Protagon eu saí de lá resolvida, cheguei na minha casa da minha mãe segunda-feira e falei, eu vou sair de casa. Comecei a arrumar o meu apartamento, o Protagon foi em janeiro, em março, em meio à pandemia, quando nós estávamos todos em lockdown, eu fiz a minha mudança. E dali, eu já era uma corretora de sucesso, porque eu tô muito tempo no mercado, mas dali eu vi que as coisas realmente começaram a andar, sabe? A acontecer, as responsabilidades maiores, né? Porque agora eu estava morando sozinha, né? Mas dali tive muito mais liberdade como mulher, como pessoa, muito mais autoridade para ter as minhas decisões e as coisas começaram realmente a acontecer. Olha só que interessante, Matheus, porque a gente sempre faz essa pergunta e geralmente os convidados falam sobre algo dentro do negócio, investir mais em marketing, ou enfim, né? E tu trouxe um ponto pessoal que ajudou a fazer o deslanche da tua carreira profissional. Eu achava que eu era uma corretora de sucesso. Eu achava, mas na verdade eu era uma filha corretora de sucesso. Olha só. Né? E hoje eu sou uma corretora de sucesso e uma ótima filha, né? Porque, claro, eu me considero muito, com muita união com a minha família, os meus irmãos, os meus pais, mas hoje fazendo o papel de filha, né? Estando no papel de filha. E antes eu tava um pouco de filha, pai, mãe, o que eu faço, como é que eu vou deixar eles? Então era uma responsabilidade que não era pra ser minha. E quando eu realmente larguei isso, as coisas no meu profissional deslancharam. Que legal. E qual foi a chave que virou nesse curso, assim, que tu pensou, não, realmente eu tenho Várias. Eu tive 2 sims que eu dei na minha vida e eu falo que todos têm que fazer, todos têm que ter a oportunidade de se conhecer, entender, que foi um acampamento que eu fiz na cidade de Navegantes, pela igreja São Domingos de Gusmão, que funciona até hoje. Hoje eu sirvo nos acampamentos, mas eu fiz um acampamento no ano de 2018, que foi o Juvenil Sênior. Eu tive uma grande virada de chave na minha vida pessoal, espiritual, familiar, em todas as áreas. São 4 dias, se eu não me engano, sem celular, sem vida aqui fora. É um encontro de ti com o pai e de ti contigo mesmo. Que legal. Né? Num lugar onde tu não conhece as pessoas, que as pessoas não te conhecem e que tu fala apenas o teu nome. Eu sou a Vanessa, para que as pessoas possam te identificar lá dentro. Não se fala de bens, de dinheiro, de onde tu veio, de onde tu não veio, o que tu tens, o que tu não tens, que roupa que tu usa, maquiagem, nada. É zero, mas é um encontro que fez eu também ter uma virada de chave. Com um custo baixíssimo, porque lá não é para benefício de ganho, né? E 2 anos depois, eu fui num curso do Wendel Carvalho em Florianópolis, que era um dia inteiro, era o dia do triunfo, acerte seu triunfo, o nome era alguma coisa com triunfo. Convidei 2 amigas, a gente foi, fez inscrição e era um dia inteiro. Naquele dia eu já me vi como um siri na lata de várias formas, e aí foi vendido
o Protagon. Esse curso foi em outubro, o Protagon foi em janeiro. Eu fui no banheiro fazer a inscrição, porque o banheiro era um de lugar onde na internet funcionava melhor e tinha tomada para carregar o celular. Fiz a inscrição lá, porque tinha um benefício. Eles sempre fazem, né? Pra quem tá no dia. Fiz a inscrição e o Protagon depois foram 3 dias de sacudida na poeira, assim. Com um investimento um pouco mais alto, claro, sim, né? Claro. Aí da cidade até a Florianópolis. Mas são os 2 sims que eu dei na minha vida que fizeram totalmente a diferença em todas as minhas decisões, em todos os meus olhares para as pessoas. O meu olhar em servir, onde durante muito tempo eu entendia que era tudo pra mim, eu tenho que fazer pra mim, né? Eu tenho que estar bem, isso continua sendo, mas pra eu estar bem, eu também preciso fazer o bem. E isso no acampamento a gente aprende muito, e no Protagon também. É o crescer e contribuir, né? Não basta só crescer, a gente tem que contribuir, e também não dá só pra servir, a gente tem que crescer também. Com certeza. Eu sou uma grande entusiasta do autoconhecimento, do conhecimento, assim, pessoal, porque como a gente faz 5 anos de uma faculdade que é muito técnica, né, que é o direito, a gente acaba ficando técnico demais. E aí isso, em alguns momentos, nos prejudica a ter um olhar mais humano para as pessoas, ou uma fala mais simples. Então, se deixar, Matheus, eu fico aqui a manhã inteira falando só de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, mas eu vou focar no empreendedorismo, né, para ajudar o pessoal aí nessa grande caminhada que é empreender, que é ser um profissional autônomo, que é ter o próprio negócio, porque é um desafio todos os dias, né? Então é diferente de ter uma estabilidade ali, de ter um emprego, enfim, saber que todo mês tu vai receber ali aquele valor. No empreendedorismo não, a gente não sabe as nuances, e eu quero que tu conte um pouquinho pra nós como que foi o desenvolvimento dessa tua carreira profissional como corretora. Tu contou pra nós que tem uma marca de roupa também, né? Tenho. Então conta um pouquinho pra nós da tua trajetória. Que foi, pelo que eu escutei, né, do que tu mandou, no próprio acampamento que tu teve uma ideia de começar uma marca de roupa própria. Isso. Então conta pra gente, porque até nisso o lado pessoal também estava junto com o profissional. Falando um pouquinho da Santo Deus, né, a Santo Deus é algo que eu carrego no meu coração, justamente porque nós tivemos o olhar, a ideia não foi minha, a ideia foi de um colega que estava fazendo na época o mesmo acampamento que eu demorei para dar o meu sim, para esse evento, né, que hoje eu digo que foi um dos marcos, o melhor sim que eu dei, e que eu continuo, né, trabalhando nos acampamentos até hoje, seguindo como serva, mas lá dentro, depois, veio esse colega e disse: Vanessa, eu tive uma ideia, eu acho que tu é muito top pra gente fazer isso, vamos fazer as camisetas com algo positivo, porque as camisetas da Brava fazem tanto sucesso, trazendo nomes de lugares e nomes de ilhas e praias, por que a gente não pode fazer isso trazendo algo de positivo, algo com amor, tudo que a gente aprendeu lá? Eu falei, nossa, tô dentro, ótima ideia. O investimento na época era pouco, aí nós tivemos mais uma amiga também que entrou na ideia, então nós éramos em 3, e cada um colocou ali o seu caixa, né, pra dar segmento, mas a gente não entendia nada de camiseta, ou de venda de camiseta, ou de confecção, nada. Só a ideia. Talvez eu não sei nem até direito qual que é a diferença entre algodão, poliéster, o quanto tem em cada camiseta, porque a ideia mesmo é levar o positivo, não é levar o algodão, o poliéster e tal. Claro, a gente trabalha com qualidade, os nossos fornecedores são de alta qualidade, mas o mais interessante dessa marca é levar o que a gente tem de melhor no coração e quer que as pessoas vistam isso, né? E 2 anos depois da marca, a gente teve uma reunião e os 2 não tiveram mais interesse em ficar. A marca começou em 2020? 2018. 2018? A ideia foi em 2018, logo depois do acampamento. Aí nós lançamos a marca, lançamos desse jeito. Mandamos fazer um monte de camiseta e saímos por aí a vender. E foi em 2018, mas em 2019 nós abrimos o CNPJ, nós registramos a marca, né? E aí nós fomos pro meio legal. Então a marca mesmo, a data de início dela com contrato social e marca registrada foi fevereiro de 2019. Legal. E eles resolveram sair. Não, essa minha amiga ela é advogada, né? Então não tem nada a ver com o ramo dela. O meu colega também seguiu outros caminhos, então a gente resolveu e eu falei, nossa, e agora? A gente para com o projeto, eu mantenho esse projeto sozinha. E eu falei, eu vou manter esse projeto sozinha, porque foi algo que a gente fez de coração, né? Então, hoje, o projeto Santo Deus, ele se mantém até hoje. A gente trabalha com camisetas, bonés, alguns utensílios de brindes, como caneta, canecas. Aceitamos encomendas, a gente faz para grupos de oração, grupo de jovens, grupo de formandos. E assim a gente vai levando a marca.
é devagar, né? A marca mesmo hoje, ela tem o seu próprio financeiro, ela mesmo se construi, se paga, e não tem mais o investimento que a gente precisa fazer, como foi no início, né? Mas é assim, a gente vai devagar. Eu realmente gostaria de ter mais tempo humano para dar um olhar ainda maior para essa marca. Porque hoje, como corretora de imóveis e comercial da construtora CK, o meu tempo realmente humano fica mais significativo para essa parte. Porque é essa parte que é a minha profissão, que eu já tenho... Esse ano eu completo 25 anos de mercado imobiliário. Então, essa parte é que paga as minhas contas, que faz com que eu consiga manter Santo Deus, né? Também muitas vezes. E o tempo humano é pouco para eu ainda dedicar mais para esse projeto. Mas é um projeto que tá ali, tá andando, e daqui a pouco, né? Quem sabe a gente consiga equilibrar aí um pouco de tempo para lá e mais tempo para cá. Recebe um investimento, né? Talvez o investidor tenha interesse. Isso, já pensou? Um investidor massa, que tenha a mesma vontade, o mesmo propósito, que às vezes não sabe qual que é o seu propósito e quer entender um pouquinho. Legal. A gente tá aberto a conversar, sim. Sim. Legal. E também você falou ali de qualidade, tudo isso do tecido. Eu acho que desde 2018 já deu pra se provar no tempo que tem qualidade, né? Então... Tem qualidade, Matheus. Tem gente que comprou camiseta em 2018 e eu encontro a pessoa usando aquela camiseta e eu sei que é de 2018 porque é a camiseta da nossa primeira produção, que eu nem fiz mais. Então, por conta da cor ou do que tá escrito, eu sei que ela é de 2018. E eu digo pra pessoa, vamos comprar outra. Essa daí já sei. Mas por que tá nova ainda? Eu falei, nossa, ou eu tenho que piorar a qualidade, ou a pessoa, né? Mas a pessoa compra. Mas tem várias cores, né? Várias frases. Tem vários modelos, versículos. Eu comprei já. Comprei, dei uma pro meu marido, a gente gosta bastante. A gente usa muito. Sim. É uma toda preta, escrito Jesus em amarelo, e é a cor da marca dele, né? Ele tem uma loja Help Smart que é preta e amarela. Olha que legal. Então é exatamente da cor do uniforme dele. Ficou bem legal. Ele gosta muito. A gente pode comprar um azul e branca. É, isso aí. Tem também, azul com branca, é isso aí. Quem sabe num próximo podcast viemos todos vestidos de Santo Deus, né? Eu falei pro Matheus que hoje tá quente e que se ele não aceitar Jesus, ele vai pro inferno, e é pior do que o calor de hoje. Muito pior, Matheus. Então é bom ele se vestir de Jesus, né, Vanessa? É isso aí. Se vestir, e eu convido vocês também para conhecer os projetos da própria igreja, né? Que a gente faz lá, que são esses acampamentos. Legal. Quem sabe um dia vocês vão ser campistas. Legal. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu ainda não fiz um retiro espiritual, mas eu tenho vontade de fazer. Agora no carnaval a gente vai servir no João. Eu e meu marido, o Mafra também já fez, né? O acampamento juvenil sênior. Logo depois que a gente começou o relacionamento, eu falei pra ele, tem que fazer o acampamento. Aí ele, meu Deus do céu, eu vou fazer, senão não vai parar de pedir, né? Aí ele foi e também... Eu imagino. E também foi uma chave na vida dele, que depois daí a gente vem servindo nos que a gente pode servir, né? E carnaval é um tempo de festa, de que as pessoas resolvem descansar, alugar casa de praia e tal, e a gente tira esses dias para servir no acampamento João, que vai acontecer no carnaval, agora não sei o dia direito, dia 1º ou dia 4, acho que é de março. E é para jovens de 18 a 24 anos. Não dá pra mim. Não dá mais pra mim. Também, não. Será, Matheus, que não dá pra ti, Matheus? Eu acho que pra ti dá, Matheus, tens 25, Fiz né? aniversário semana retrasada, mas tenho 26. A gente consegue encaixar ainda o 26, tá? E quando tiver 30 a mais, tu me chama. 30 a mais é o juvenil sênior. Me diz uma coisa. Sênior. Dentro da tua... Olha o bullying, Matheus. Olha o bullying. Dentro da tua trajetória profissional, tu entende algum erro, assim, que tu tenha cometido que foi o maior erro e que tu não cometeria de novo para que as pessoas possam evitar? E o que tu aprendeu com esse erro? Tem algo, assim, que tu... Falando dos dois nichos, né? A gente erra bastante. Eu acho que a gente erra como mulher, a gente erra como empreendedora, a gente erra como profissional, a gente tá errando todos os dias, e o mais importante é que a gente aprenda, né? Com esses erros e não continue sempre batendo na mesma tecla errando. Teve vários erros, sim, inclusive nesses 25 anos, né? Mas são erros que a gente conseguiu contornar, erros às vezes de falta de empatia, erros talvez às vezes de não ter o conhecimento pessoal e não conseguir ter a leitura do que o cliente quer, né? E às vezes acabar atendendo de uma maneira que o cliente saia triste, frustrado, né? Mas hoje, com alguns atendimentos, com algumas frustrações, inclusive não só do cliente, mas também minha, o que a gente aprende é que a gente tem que dar o nosso melhor sempre. Mas também entender que o nosso melhor, às vezes, não é o melhor para o outro. Às vezes a gente faz tudo que a gente acha que é o melhor e o outro não tá nem aí para aquilo, ele tá pensando em outra coisa e ele quer outra coisa. Então, às vezes, a gente se desgasta
em algumas coisas, mas isso aí a gente precisa ter o conhecimento pessoal e algumas imersões que a gente se coloca para ter uma leitura também da pessoa, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma dificuldade muito grande de leitura, muito diferente de advogados, né? Porque eu, para advogado, eu acho que eu não teria como me formar, mesmo tendo feito ciência política até o 8º período. Isso aí é uma curiosidade, eu não sabia política? disso. Faltou 1 ano para me formar. Se eu for lá na Univale hoje, eu consigo me formar em 1 ano. Olha só. Mas tu me der de graça, eu não quero, né? Justamente por conta de concentração, perfil. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair do terceirão, fiz o vestibular para direito, não passei. Entrei naquela vaga remanescente que eles chamaram, que tinha algumas faculdades que chamavam, que era história, na época geografia. E ciência política me chamou a atenção. Então foi 3 ou 4 anos que tu cursou? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Foi ou 3 esforço? anos. Não, na época eu gostava, porque quando a gente tem 18, 19, 20 anos, tá na faculdade é ser estudante, né? Então... O principal é ser universitário, não é o que tu tá fazendo. Muito Markin, Durkheim, Platão, sabe? Coisas que tem tudo a ver com o meu perfil de hoje, né? Ler sobre isso. É uma brincadeira, tá, pessoal? Brincadeiras à parte, mas... Quem gosta, tudo bem, né? Não. E na época era interessante, porque eu cheguei a dar aula de história, estudando ciência política. Por conta de todas as aulas teóricas, né? Que nós tínhamos sobre história, sobre evolução. Então, eu dei aula de história, substituí professoras de história pelo colégio? Estado. Sim, pelo Estado. Eu tinha lá o meu nome. Olha. Porque a gente tinha essa oportunidade, fazendo a faculdade, né? De colocar para ganhar. E eu dei aula de história, eu acho que o tempo maior foi durante 3 meses que eu fui substituir uma professora que estava grávida e saiu por licença maternidade. Aí foi de setembro a dezembro, num colégio lá no bairro Promorário, em Itajaí. Aí depois disso você virou corretora, ou já era? Tudo meio junto, tá, Matheus? Porque eu tinha planos com a ciência política de morar em Brasília, porque tinha um outro amigo meu que era assessor político, e nesse meio tempo eu comecei a trabalhar numa imobiliária, e aí já larguei tudo, já não queria mais ser política, nem morar em Brasília. Me apaixonei por venda de imóveis. Vendas, né? E eu trabalhei 20 anos, mais ou menos, nessa imobiliária, numa mesma imobiliária. E depois eu fui morar nos Estados Unidos, voltei. E aí, quando eu voltei, eu fui convidada pra... Eu ainda fiquei 2 anos trabalhando nessa imobiliária, em parceria com a Imobiliária Guerreiro, que é a Larissa, hoje uma das minhas melhores amigas e também a minha melhor parceira em negócios, né? E sociedade como venda e locação. E logo depois desses 2 anos, eu fui convidada a ser comercial da construtora CK. Então, desacelerei um pouco a parte dessa loucura que é aqui fora. E fui trabalhar com corretores, né? Antes eu trabalhava muito direto com o cliente, hoje eu trabalho muito direto mais com corretores. Como funciona isso? Tu não vende o produto para o cliente final? Não, vendo também. Vendo também, mas o maior foco da construtora é os parceiros. Então, os parceiros, a gente auxilia eles, né? Com os nossos produtos, com os atendimentos, então eles trazem o cliente. Mas eu também faço venda direta para cliente. Inclusive, o apartamento que eu moro hoje, foi tu que me indicou, né? Foi pela Rosângela, né? Pela Rosângela. Da locação, Exatamente. Que é da Imobiliária Guerreiro, que é uma grande parceira minha em negócios. Isso aí. E no tempo que tu morou nos Estados Unidos, o que fazia lá? Nada. Nada? Nada. Falava inglês. Então não tem nada de Também interessante sobre esse período? Também não. Tem muito período interessante. Morar nos Estados Unidos, assim, o tempo maior que eu fiquei nos Estados Unidos foi 4 meses e pouquinho, assim, quase 5 meses. Por conta da documentação, eu vim antes embora, né? Não era o Trump na época, mas eu vim embora. Não foi deportado, né? Só quis eu fiquei... não fui expulsa. Mas conheci muitos lugares, fiz bons amigos, né? Lugares que eu nunca imaginaria na vida. Quando a gente é criança, a gente pensa, meu sonho é ir pra Disney. Né? Nesse período, eu não fui pra Disney. Eu fui pra Disney depois. Depois desse período de estar lá. Mas conheci lugares lindos, fiz amizades que mantenho até hoje, dirigi, tirei carteira, algumas aventuras, né? Nova York, Boston, Massachusetts, que eu não sabia falar, gente, era um trabalho para falar essa cidade, o nome desse estado, e hoje eu falo com bastante facilidade. Eu achei curioso porque eu fiquei esse mesmo período lá e o meu era um intercâmbio de trabalho, então eu pensei que o seu também era. Não, eu não fui fazer nada lá. Fui tirar um tempo, entender como é que funcionava, morar lá. E outra coisa, curiosidade que me ocorreu aqui. Corretora há 25 anos. Então, nesse período, Itajaí, aqui a região deve ter mudado muito, Nossa! Né? Questão de imóveis, de estrutura. De tudo. E como é que foi Muda um pouco todo dia. dessa adaptação, assim, dessa evolução
que tu lembra de ser muito diferente? De ter... A gente tava falando da tua idade, né? 26 anos. A Carol um pouquinho mais perto de mim. Mas assim, podcast, gente. Quem que imaginou que ia ter podcast? O que era podcast há 20 anos atrás? Nada. Não tinha. Mal e mal, palestras com microfones. Era na rádio. Celular, a gente já tinha, mas não tinha todas essas tecnologias e tal. O celular era para ligar. E quando a gente tinha crédito para botar... dinheiro para botar crédito, a gente conseguia enviar mensagens pelo SMS. Mas se não tinha, era só o plano de ligação. E mudou muita coisa, né? Nossa, eu me lembro que eu tinha uma Jog, depois eu tive uma Bis, eu ia botar placa, pregar a placa em muro. Nossa. Amarrar a placa em grade, subir em árvore para colocar placa. Olha. Porque tinha que ser no lugar que ficasse mais visível, né? Hoje, dificilmente a gente vê algum corretor de imóveis colocando placa. Ele paga para isso, né? Alguém vai lá e bota placa para ele. Tem bastante placa aí. Mas não, nós fazíamos, né? Anúncio de diarinho, classificados. Quem que faz anúncio nos classificados do diarinho hoje? Tem, ainda tem. Ainda tem gente que faz. Não, tem. E dá resultado. Mas faz pelo Instagram, normalmente. Mais panfletagem, sabe? Nossa, a gente ficava plantão em frente de terreno, de condomínios, com um guarda-sol e sentado numa cadeirinha. Olha. Dia de sol, dia de chuva. Isso na Praia Brava. Que mudou totalmente também. Mudou totalmente também. E também subiu bastante o metro quadrado, né? Subiu. O preço. Como é que é lidar com esse aumento, né, de valor de mercado? Isso é mercado, né, Carol? Então, tipo, os anos vão passando e quando eu comecei, um apartamento de frente para Balneário Camboriú custava 500 mil, 400. E quem tinha 500 mil para comprar um apartamento era milionário, né? E sempre foi falado da bolha imobiliária, que Balneário não ia dar conta. Que hoje a gente está falando em apartamentos com 70 mil reais o metro quadrado. São apartamentos de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. E vende. Isso é tempo, é mercado. Não tem limite. A gente vê que vai ter um prédio agora de mais de 100 andares, né? Não tem limite. Sim. E que o apartamento custa 90 milhões para mais. Eu acho que ali é a partir de 30, 35. Eu não sei direito. Tem vários tamanhos. Isso, porque como eu tô mais focada na construtora CK, a gente vê notícias e tal, mas não conheço o projeto, assim... o que eu vi foi de notícia também. O que eu vi também foi de notícia. E recebi o material, conheci um pouquinho o projeto, mas é algo que a gente não foca muito, né? Sim. Então hoje tu só vende as unidades da CK. Eu trabalho com a consultora CK, nós temos lançamentos, nós temos imóveis prontos e faço parceria com os corretores externos, né? Porque às vezes a gente tem o imóvel de terceiro, que o cliente coloca lá na CK conosco porque comprou lá, aí a gente indica um corretor e tal, e a gente vai vivendo de parceria. Quais são as regiões que eles constroem? Navegantes, Praia Brava, que é Itajaí, né? Mas hoje em dia a gente coloca até uma letrinha diferente, né? Porque a Praia Brava se destaca muito na cidade. Itajaí e Balneário Camboriú. Legal. Navegantes, tu falou, né? Navegantes nós iniciamos, né? Quando a CK lançou o primeiro prédio na cidade de Navegantes, que é o Atlantis Trade Center. Dá pra ver ali no escritório. Dá pra ver o prédio hoje comercial mais bonito de Navegantes, que ele é todo espelhado, tem vista mar, bem central. Eu fui a primeira compradora. Eu comprei uma sala lá. Isso foi em 2000 e... Meu Deus, nem sei mais. Tem que olhar. 2009, então, talvez. Então, tu és uma investidora de imóveis também. A gente tá sempre com o radar ligado, né? A Vanessa deve pegar boas informações, né? Sempre com o radar ligado. Quando a Vanessa compra dá pra ir atrás. É muito mais fácil a gente vender o que a gente compra, né? Claro. O que a gente confia, o que a gente dá acredito. Porque tem coisas que eu não alcanço ainda comprar, mas eu já acredito estando lá e tal. Mas uma coisa em outra a gente vai, né? Arrumando um amigo que compra junto, 2 amigos, vamos dividir em 3, vamos dividir em 4. E a CK tá lançando vários agora, né? Recentemente. Ali na Praia Brava, pelo menos uns 2, não tem? Os últimos que nós entregamos um na Praia Brava agora, que é o Du. O Du, ele teve mais de 200% de valorização nos anos desde do início do lançamento até a entrega, porque nós pegamos 2 anos de pandemia, onde teve um acréscimo muito alto. Foram 4 anos? 4 anos e pouquinho, Nossa. né? 2 torres, 100% vendido já 2 anos antes de nós entregarmos. Hoje tem unidades que terceiros revendem, né? Claro. Mas com quase... Deu 212 ou 220% de valorização. Isso dá mais ou menos uma média de 30% ao mês. Vanessa, agora uma curiosidade, assim, meio particular, mas acredito que é uma curiosidade do Matheus também. Como é lidar nesse mercado de corretores que ostentam? Então, assim, o corretor ele precisa ter um carrão, ele precisa botar uma roupa cara, ele precisa... Como que tu lida com isso, assim? Principalmente, acredito que
a corretora mulher, ela tem mais essa questão, né, de querer ostentar, o homem também, mas como tu vê, porque eu que vejo de fora, que não sou do mercado, eu vejo que tem muito isso, no Instagram principalmente, essa ostentação, enfim, como que tu lida com isso? Tu acha que isso é importante sim para vendas nesse mercado ou não? Qual que é a tua visão, assim, sobre o mercado dos corretores? É uma pergunta bem importante, assim, porque a gente brinca bastante sobre corretores de Itapemas, calça curta e apertada. Se aparece de calça curta e apertada, é de Itapema. Ou um outro de Balneário. Mas a gente vai vendo... Ou mais na Barra Sul, assim. Isso. Carol, isso é muito de personalidade, né? O que tu precisa mostrar teu para que os outros comprem? Eu, como sou uma corretora raiz, meu CRI é 12,050. Hoje tá em 70 mil, eu acho, o número de corretor. Sou uma corretora que tirei o meu CRI quando as pessoas andavam de moto, de carro, normal, de carro 1000. Andavam com o que conseguiam, né, comprar. Então, eu acho que isso é muito de personalidade, né? E posicionamento também, né? Tem corretores que às vezes ostentam e nem são aquilo. E tem corretores que ostentam e são aquilo. Então, o cliente tem que saber diferenciar isso. Porque eu colocar um vestido caro, ir para um apartamento frente-mar e fazer um vídeo, posso fazer. Mas eu vendo aquilo, eu sou aquilo, né? Então, às vezes eu não sou. As pessoas falam assim, eu trabalho de camiseta, o uniforme da CK é camiseta. Camiseta, a gente tem as logos, a gente tenta estar sempre vestido de preto, porque a gente traz uma credibilidade e uma segurança para o cliente, né? Por exemplo, vai um cliente com uma esposa, se eu tô muito bem vestida ou muito bem maquiada, qual que é a impressão que aquela esposa vai ter de mim? Eu não sei, eu não conheço eles. Verdade. E eles não me conhecem. Agora, se eu tô de calça jeans ou com uma calça preta, com um tênisinho e uma camiseta, eu tô bem vestida. Eu tô com meu cabelo arrumado, né? Eu tô com uma maquiagem básica, porque também sem maquiagem hoje em dia a gente não dá, né? Não dá. Só nos acampamentos mesmo, que a gente fica 100% sem maquiagem. Já tô dando spoiler. Mas a gente precisa trazer a segurança pro cliente. Isso é muito de personalidade, né? E às vezes as pessoas falam, nossa, fulana lá da construtora tal, vive de salto e tal. Eu não sou do salto. Eu gosto de tênis, então eu vou trabalhar de tênis. E a construtora CK nos dá essa liberdade, desde que a gente esteja alinhado dentro da parte ali, né? Não, é tênis limpo, né? É tênis bem cuidado. E os meninos lá, a mesma coisa, todo mundo trabalha de jeans e camiseta, ou calça preta e camiseta. E tem um evento de uma entrega de prédio, óbvio que a gente vai colocar um salto, porque é uma festa que pede, é uma comemoração, uma celebração, né? Mas isso vai muito de personalidade, eu acho que ostentar vai de personalidade. Tem corretores, sim, que ostentam porque moram de frente pro mar, porque eles têm a sua Porsche, ou eles têm o seu carro, eu entendo pouquíssimo de carro, o seu carro mais bem valorizado, né? Claro também que tem aquela parte de tipo assim, se tu tens um carro que é sujo, que é mal cuidado, que já é mais velho e tal, como que tu vai vender um frente-mar? Isso também traz a segurança do cliente. Então, acho que se tu tens o carro mediano, se o carro tá bem alinhado, se tu estás bem alinhado, eu acho que tu pode vender frente-mar, pode vender sítios e áreas milionárias. É igual quem vai vender um sítio, pensar que a pessoa tem que ser realmente do sítio, né? Não. Da região rural, dependendo da pessoa, se ela tem um conhecimento, ela pode que acontece, né? Sim. Porque o corretor que ele é mais especialista em sítios e área rural, ele é meio rural. Porque ou ele mora lá, ou ele já fez muito negócio lá, ele acaba se adaptando mais. Mas eu já vendi bastante sítio. Porque você conhece. Não precisa ser, mas conhece. Gente, já vendi tanta coisa que se eu for colocar na ponta do lápis, eu nem sei quantos imóveis eu vendi nesses 25 anos. Não sei. Não tem um chute? Olha, se a gente for contar entre um por mês, fazer uma média de um por mês, são 25 anos, 12. 12, 25. Dá bastante. Mas teve meses que foi 2, dá uns 300, 3, 4. Uns 300 imóveis. Eu não faço... A conta, assim, não... Tem que botar no lápis mesmo. De 300 mesmo. A 400, então. 500, talvez. 500, é muitos anos, né, gente? Muitos anos. Não, mas é a média de um por mês mesmo. Claro que tem meses que vende mais, tem meses que... dezembro, janeiro deve ser mais parado. Nesses 25 anos, no ramo, tem pouquíssimos meses, assim, que eu não vendi. Teve um ano, que foi 2016, foi um ano muito difícil. Eu fiquei 4 meses sem vender. E foi setembro, outubro, novembro e dezembro. Foi bem na época do impeachment, daquele negócio Foi, teve... Mas assim, e eu fiz um propósito comigo
de que se eu não vendesse no mês de dezembro, eu ia mudar de profissão. Porque uma corretora que já tá 16 anos no mercado, fica 4 meses sem vender, era um sinal para eu não estar mais ali. E não era porque eu tava trabalhando menos ou tal, a gente tava lidando, mas dava uma venda, caía, não dava certo, o cliente não vinha, o cliente desistia na porta do cartório, já aconteceu várias vezes isso. Isso aí me deu uma outra pergunta, mas pode concluir. E em dezembro de 2016 eu fiz um propósito, eu falei, se eu não vender nada, eu não tenho dinheiro. Eu não tinha dinheiro pra sair, eu falei, então eu vou trabalhar entre Natal e Ano Novo, porque a imobiliária, ela dava aquelas férias coletivas, né, então a gente fechava antes em Itajaí. Falei, eu vou trabalhar porque eu não tenho dinheiro, onde é que eu vou? Tem casa dormindo? Não, minha casa não tem piscina, não tem nada pra eu aproveitar, verão, vou trabalhar. E comecei a abrir a imobiliária, botava aquela bandeirola lá na frente, que estava aberta. Uma das poucas imobiliárias que estavam abertas entre esse tempo, porque a maioria em Itajaí tem muito a cultura de fazer as férias, né, e nessa semana ali, eu vendi 3 imóveis. Olha só. Porque tu era a única que tava ali trabalhando. Aí eu falei, não, o propósito é de eu ficar aqui mesmo. Porque eu fiz um propósito, né? Inclusive, fiz esse propósito com Deus. E eu falei pra ele, olha, se eu não vender nenhum imóvel nessa semana, realmente eu preciso procurar alguma outra coisa pra fazer, porque é o sinal de que eu tenho que sair dessa profissão. Atendi 3 clientes na imobiliária, um por ligação, outros 2 de visita, porque a nossa imobiliária era em frente ao mercado público, então tinha bastante movimento. E vendi 3 imóveis. Eu falei, não, o meu propósito tá aqui, eu tenho que ficar aqui. E uma curiosidade da profissão, tu até comentou, tá quase fechando uma venda e o cliente desiste, ou na porta do cartório, qualquer coisa. Inteligência emocional. Isso. Qual é a dificuldade, qual é o desafio de lidar, às vezes, com... Isso é um tipo de frustração, e também com esses desafios, porque, querendo ou não, às vezes você apresenta todas as opções, consegue o que o cliente quer, e por uma eventualidade ou por uma opção dele, acaba desistindo de tudo. E às vezes é um tempo que é gasto, é uma expectativa também que é criada. Como é que tu lida com isso? Terapia e inteligência emocional, né? Buscar... Não tomo Rivotril, gente. Mas é bem difícil mesmo, né? Porque a gente gera uma expectativa, todo mundo trabalha com expectativa, Sim. A gente tá com o contrato pronto, às vezes até com a escritura no cartório pronta. Às vezes o cliente já deu sinal e desiste, é uma confusão. Mas depois de muitas experiências, a gente lida com isso também, de uma forma... Não era pra ser, né? Às vezes a pessoa achou que estava preparada e não estava. Às vezes a pessoa realmente encontrou algo que caiu nos olhos dela melhor do que a gente estava fechando. Eu só acho que as pessoas precisam ser claras, né? Quando isso acontece, o cliente ele precisa ser claro com o profissional. Não estou falando só de mim. Encontrei algo melhor. A pessoa me apresentou algo que me fez mais os olhos, né? Para também não ficar nessa dá, não dá. Corretor também tem família, corretor também tem conta, né? E uma coisa que a gente estava falando dias atrás é que assim, por que o corretor de seguros, ele é fidelizado? Eu faço o seguro do meu carro há 20 anos com a mesma pessoa. Desde o meu primeiro carro até hoje, é só uma pessoa que faz o seguro. Por que o corretor de seguro saúde ou corretor de vida, né? Projeto de vida e tal... Por que o gerente de banco é fidelizado? Por que banco é fidelizado? E por que o corretor de imóveis não é? Essa pergunta a gente se faz todos os dias. As pessoas olham tudo com todo mundo. Tá errado? Não. Não tá errado. Eles têm que buscar mesmo a melhor oportunidade para eles. Mas por que não senta com o corretor e fala assim, eu quero a melhor oportunidade? Às vezes o cliente não entende que o corretor que ele conhece, ou porque é parente, ou porque é amigo, porque alguém indicou, pode ir atrás da melhor oportunidade, desde que ele seja claro. Eu vi um anúncio, tu estás me atendendo, eu vi um anúncio lá na Imobiliária Guerreiro e eu quero comprar aquele imóvel. Esse próprio corretor pode ir lá na Imobiliária Guerreiro e fazer uma parceria. Ele não precisa ficar o tempo todo procurando tudo. Mas hoje em dia, por conta da própria rede social, por conta da tecnologia, o cliente, quando ele chega na gente para comprar, ele já sabe mais do que a gente. Sim. E às vezes, por essa confiança de que a pessoa tem no corretor é importante. Muito por exemplo, importante. Essa semana um cliente comentou de um caso que ele estava quase fechando a compra de um apartamento, era lá em Bombinhas, e beleza, achou um corretor ali, esse corretor acompanhou ele na construtora, o corretor fez todas os elogios, deu todas as garantias, passou uma confiança, só que depois, pesquisando por conta própria, viu que a construtora tinha atrasado quase 2 anos a entrega de um outro prédio, que o corretor tinha garantido que a construtora tinha entregado em dia. E o que isso traz? Traz uma desconfiança, a pessoa simplesmente desistiu de contar com o corretor, e pior, ainda começou a desconfiar de todos os corretores, porque isso também prejudica a imagem de todo mundo, né? É porque também, Matheus, hoje a gente tá numa era de que tem muita gente que não deu certo na vida e foi ser corretor, né? E tá errado? Não tá. Ele pode escolher a profissão dele, mas tem muita gente que é corretor e tem muita gente que está corretor. Qualquer
qualquer zebra que der, já vai procurar outra coisa para fazer. Né? Então, acaba acontecendo isso com as pessoas que estão como corretores e não são corretores. Então, tipo, de às vezes não saber qual que é a construtora que tá trabalhando, às vezes não conhecer o produto, às vezes não entender sobre por que aquela construtora atrasou aquela obra, porque com certeza a construtora, eu trabalho numa construtora, a gente não inicia uma obra para atrasar. Às vezes teve pandemia, empreiteira contratada que quebrou, e várias outras coisas, né? Falta de material. E a gente pode citar inúmeras coisas aqui que podem dar esse problema. Mas por quê? A consultora não estava... O planejamento dela não foi certo? Sim. Ou realmente aconteceu alguma coisa? Então, às vezes, o corretor não sabe responder isso. É uma questão de conhecimento, clareza e comunicação também. Isso. E às vezes o corretor não sabe, aí como ele não é corretor e ele está como corretor e a ideia dele é fechar aquela venda, ele vai falar o que ele quer, o que o cliente quer ouvir. Sim, né? Vanessa, uma pergunta. Meu Deus do céu, nessa tua trajetória, muito interessante, tenho certeza que esse episódio vai bombar, hein, gente, tá? Nossa. Muito legal. Tá passando rápido, né? Nessa tua carreira de corretora, tu teve que abrir mão de algo que tu gostava muito pra, não, realmente eu vou seguir nisso aqui, é esse o meu propósito, essa é a minha missão aqui na Terra. Tu teve que abrir mão, assim, de algo que tu considerava importante pra ter que seguir nessa carreira profissional? É uma pergunta bem difícil, porque como eu amo o que eu faço e muitas coisas que o próprio mercado imobiliário me trouxe, eu sou muito feliz no que eu faço. Então, é difícil falar de alguma coisa que eu tive que abrir mão, porque se realmente eu tive que abrir mão, eu não me lembro, assim, de algo pontual, mas eu abri mão porque fazia sentido, entendeu? Tipo assim, se eu renunciei a alguma coisa por conta do mercado imobiliário, foi uma renúncia porque fazia sentido pra minha profissão, sabe? E eu sempre coloco... As coisas, eu acho que pra gente ter alguma coisa, sempre a gente vai ter que renunciar a outras. Claro. Né? Sucesso em alguma coisa, talvez eu tenha que ter renunciado, sim, mas agora não me vem nada, porque se eu tive que abrir mão, não é algo não que... Não te custou. Exatamente não é por isso que não te vem nada. Não traz algo no meu coração, porque não vem nada... Sim. Não vem nada, assim, agora pra eu responder, e eu vou pensar nisso. Legal. Porque eu acho que ela é muito bem decidida com essas coisas que ela teve que... Teve coisas que com certeza teve que abrir mão, mas... já é muito bem decidida, sabendo que se teve que abrir mão, né? foi mais leve. Foi porque tinha que ser aberto, mal, não foi, né? Todo mundo tem essa forma de ver, porque às vezes a pessoa abre mão com um certo pesar. Isso já é uma... Porque às vezes talvez não era pra abrir mão, né? Às vezes ela... Cara, eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo tem que fazer, sabe? Porque nessas decisões é muito importante tu ter um discernimento, assim, do que tu quer manter, do que tu precisa manter, do que tu quer manter porque é ego ou porque tu não quer que os outros falem. E fazendo terapia, eu faço terapia há muitos anos, inclusive voltei. Essa semana eu tava num ano aí que eu dei uma largada, porque eu falei, não, vamos dar uma respirada e tal, mas eu voltei esse ano porque eu acho que todo mundo deveria fazer. É uma experiência minha, né, particular. Quando eu trabalhei até 2019 num escritório que eu era funcionária, né, e aí eu tomei a decisão, não dava mais, eu tomei a decisão de abrir o meu próprio negócio. E aí eu lembro que eu tinha um apartamento comprado já, comprei por fora, que é meu cunhado, comprei um na planta, tava há 1 ano pagando já, só que como eu ia sair do escritório que eu ia ficar completamente sem renda. Então eu tive que abrir mão do apartamento, tive que devolver o apartamento para a construtora, porque eu precisava abrir o meu negócio. Só que para mim foi leve. Eu tive um pesar, assim, porque, poxa, eu tava adquirindo meu primeiro imóvel. E assim, de uma hora para outra eu vou ter que devolver. Me custou, mas depois eu entendi que tinha um propósito, porque eu queria ter o meu negócio, eu queria proporcionar um ambiente de trabalho diferente para as pessoas, não aquele ambiente que eu trabalhava. Então, assim, quando me fazem essa pergunta, eu lembro desse fato, mas hoje eu entendi que fez sentido, que eu precisava passar por isso. É uma coisa que não dói mais, né? Não dói. Lá na época, talvez tenha sido algo que, poxa... Eu investi aqui, eu tenho amor, eu escolhi. Exato. Mas imóvel é igual carro, gente. E aí passou. E aí eu me prendi a esse pensamento. Falei, em algum momento eu vou adquirir novamente, tá tudo imóvel bem. Quando eu comecei, as pessoas tinham muito a tradição, a cultura, assim, de que quem compra terra não pode vender, que a casa é pra vida toda. E realmente, a gente tem que ter a nossa casa, mas não precisa ser sempre a mesma, né? Eu acho que imóvel é igual carro. Tu vai melhorando, tu vai trocando, tu vai mudando a localização. Às vezes tu muda de país, tu muda de estado, tu muda de bairro. Tu é obrigada a mudar de casa, né? E depois que eu saí da casa da minha mãe, eu tive essa coisa bem clara, né?
Eu tenho um apego pelos meus imóveis. É difícil eu vender um imóvel, né? Tipo, comprei a sala que eu comprei, que foi meu primeiro imóvel, eu tenho até hoje. Ela é alugada em Navegantes. E às vezes eu tenho a oportunidade de botar ela num negócio melhor, porque ela já valorizou e o prédio funciona. E eu fico pensando, não, mas eu vou tentar fazer sem colocar a sala. Porque eu tenho um apego nas coisas que eu conquisto. Tá certo ou errado, não sei. Não tem receita, né? Cada um tem o seu coração. E eu tenho um outro terreno também, com uma amiga que me convidou para ser sócio. Falei, ai meu Deus, vamos. Esse negócio de sociedade às vezes não é muito bom, mas vamos. Com imóvel E ainda? eu já tô mega pegada no terreno, a gente termina de pagar ele esse ano. E esses dias ela perguntou para mim o que a gente vai fazer. Eu falei, não sei. Talvez eu me esforce para comprar parte dela. Né? E talvez não, talvez tenha uma proposta boa. E realmente a gente comprou aquele para o investimento. Aonde que é o terreno? É no Rio do Meio, num condomínio fechado chamado de Trento, da loteadora Litoral. Você sabe melhor que eu, mas acredito que aquela região em breve vai... Não, já valorizou, né? Já vale o dobro do que a gente pagou há 2 anos e meio atrás. Legal. Tem bastante terra pra lá ainda, né? Tem, tá saindo condomínios bem legais lá, naquela região. Mas o que eu digo assim, eu tenho um pouco de apego, sabe? Porque eu vejo os meus pais, tudo que eles conquistaram, eles têm. Eu acho que quando eu querer a minha aposentadoria, também vou querer ter os meus imóveizinhos lá. Claro. E Vanessa, a gente vê que tu lida muito com vendas, né? Claro. O tempo todo. Como corretora e também na tua marca, porque ela é tua, tu tem que lidar com comercial também. E tem que vender, né? E tem que vender, porque a empresa que não vende, né? Quebra. E qual que daria dica, assim, às pessoas que trabalham com vendas ou que querem começar a trabalhar com vendas? O que tu acha que é o ponto-chave, assim, para quem trabalha nessa área? O maior aprendizado, tem que investir em quê? Porque a gente lida com pessoas, né? O tempo inteiro. O ideal para todo empreendedorismo, desde o início, é tu fazer e tu saber fazer todas as etapas do teu negócio, né? Entender do teu financeiro, entender do teu marketing, entender do teu... Mas precisa delegar. Quando tu entender de todo o teu negócio e tu vê que aquilo tu podes delegar, tem que delegar. Tem que ter outros braços, senão tu vai sempre estar ali fazendo as mesmas coisas e não vai dar conta. E também amar o que tu faz, né? Eu acho que o amor pelo que tu faz, aquilo tem que ter um sentido. Quando tu acorda de manhã e pensa, hoje eu vou trabalhar. Tu tem que... A partir do momento que tu acorda e tu não quer ir trabalhar, tu precisa rever e ver o que tá acontecendo, porque tu precisa querer estar lá, tu precisa amar o que tu faz. Claro que vai ter dia que a gente não quer ir mesmo. Eu não vou dizer pra ti que todos os dias eu acordo com esse sorrisão no rosto e digo, eu amo trabalhar, eu vou lá. Não. É ironia, não, todos nós temos os nossos alvos. Mas se isso passa a ser muito rotineiro, é porque tu não tá mais fazendo o que tu ama, então mas precisa mudar. mudar. O amor sustenta esses dias ruins. Sim. Hoje eu não tô bem, mas amanhã é outro dia, né? Teria desistido. Tem atividades chatas em qualquer coisa que for fazer. Então, no contexto geral, tem que valer a pena. Agora vem lá uma outra coisa de autoconhecimento, né? Criança faz birra, o adulto veste a roupa e faz o que tem que ser feito. Se a gente for fazer só as coisas que a gente gosta, a gente não vai sair do lugar. Sim. A gente precisa entender que tem muita coisa que a gente precisa fazer mesmo não gostando. Porque é de responsabilidade do adulto, né? Mas tu acha que venda é técnica ou é dom? A pessoa nasceu com dom? Tem que ter um pouco de cada coisa. Tem que ter técnica e tem que ter dom. Porque a pessoa que só tem técnica, ela fica robotizada. Aí a gente compra pela internet. Aí a gente não precisa procurar alguém. E a pessoa que só tem dom, mas não tem técnica, ela vai sair vendendo tudo, querendo abraçar tudo e também não vai dar conta de nada. Acho que tem que ter as duas coisas. Um equilíbrio de... E assim, vendo de fora, imaginando a profissão de corretor, eu acredito que tem a parte técnica que a gente está falando de valorização, de informação, de ter uma evolução naquele imóvel que tu está comprando, que tu está investindo, mas também tem a parte sentimental, que é muito mais ligado ao que a pessoa tem interna, como... às vezes uma percepção um pouco mais emotiva, às vezes um conselho ali pensando no longo prazo da pessoa também ligado à parte familiar, ao planejamento pessoal dela, que não envolve muitas vezes a parte técnica, mas sim uma percepção que ela tem do que é melhor para a pessoa, pensando também com uma certa emoção. A parte técnica que eu digo, nem tanto a descrição de um imóvel, mas as etapas da venda, sabe? No primeiro dia eu vou abordar dessa maneira. No quinto dia, assim, a técnica que eu digo que é inerente a qualquer pessoa que trabalhe com vendas. Mas quando tu tens um tempo de experiência, tu entende que essa etapa por etapa não funciona para todo mundo. Tem cliente que chega lá e não sabe o que quer.
Aí tu vai começar, onde é que tu mora, o que tu gosta de fazer, o que seria importante pro teu filho num prédio, quais as características que te levariam a morar no centro, mas às vezes tu não tem condições, então vamos procurar um apartamento que tenha tudo isso, que tu procura mais em bairro, ou não. Ou às vezes tu mora sozinho, tu não precisa de nada disso. E tem cliente que já chega lá sabendo o que quer. Ó, eu quero isso, aquilo, tal. Então tu já pula toda essa etapa, porque tu não vai perguntar o que ele já te disse. Então a técnica mesmo, ela vai mesmo de tu entender o que o cliente quer. É aquele negócio de entender para atender. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo, a gente começa a falar um monte de coisa e a pessoa diz, não, mas eu não gosto de sacada. Sim. Não, mas eu nem faço isso. Porque às vezes a gente fala, sacada com churrasqueira, carvão. Mas não, mas eu nem faço churrasco. Não faz sentido pra mim ter uma churrasqueira. Imagina. E aí tu gastou toda uma energia em algo que a pessoa vem e diz que não gosta. Porque pra ti pode fazer muito sentido, mas pra pessoa não faz tanto sentido. Então, só a parte técnica, que é a maioria acredita que é o melhor, não funciona 100% das vezes. Tu precisa ter uma percepção e uma empatia com a pessoa pra entender o que faz bem pra ela. A gente precisa entender para atender. Sim. Isso é prático. Todo corretor tem que entender para atender. Isso aí deve ser. E entender mais o cliente do que o próprio produto. Porque hoje todas as construtoras têm um comercial. Por exemplo, vai um corretor lá, ele precisa entender o que o cliente quer. Ele não precisa entender 100% do produto, ele precisa conhecer. Mas ele leva o cliente na construtora, tô falando isso de lançamentos ou imóveis de construtora, né? E o comercial dá todo o apoio para que ele possa fazer aquela venda. Se ele souber tudo sobre o empreendimento, já ajuda muito mais, porque ele vai com mais segurança. Mas quando esse cliente chega já meio que filtrado pelo corretor, a gente já sabe onde a gente vai chegar. O que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando? Às vezes eu gosto de só ficar em casa. Às vezes eu gosto de pegar o carro e falo pro Mafra, vamos pra Guarda do Embaú esse final de semana, porque é o nosso final de semana, a gente precisa sair um pouco. Às vezes tô nas funções da Santo Deus, né? Quando eu não tô trabalhando como corretora, às vezes tem uma feira, alguma coisa que a gente já se envolve e vai fazer o outro lado, que eu gosto muito de fazer. Mas que também é trabalho. Mas é a Santo Deus, pra mim, é um trabalho. É um hobby? Mas ao mesmo tempo me traz muita coisa boa, sabe? Porque, tipo assim, a gente foi pra Governador Celso Ramos agora no final de semana, no domingo, um calor, gente, um calor desesperador. Suor escorria aqui, escorria na perna. Não tinha pra onde sair. Mas o que tinha lá? Tinha um evento chamado Louvor de Verão. Tinha mais de 4.000 pessoas. Nossa. E todo mundo suando. Tava muito quente. É muito mais do que trabalhar, sabe? 4.000 pessoas ligado ao Pai, querendo entender sobre igreja, querendo escutar mais sobre o amor de Jesus, querendo levar aquilo para suas casas. E tinha jovem, tinha adulto, tinha família, tinha seniors, tinha ônibus de tudo quanto é lugar. Esse tipo de trabalho, para mim, é algo que eu gosto de fazer fora do meu trabalho de corretora. Eu tô lá trabalhando, mas ao mesmo tempo eu tô me conectando, eu tô conhecendo pessoas. Ninguém sabe o que eu faço. As pessoas acham que eu tô lá vendendo camiseta, mas ninguém sabe quem eu sou, de onde eu vim, se eu tô de tênis, se eu tô de salto, se eu tô de batom, se eu não tô. Legal. É algo que eu gosto bastante de fazer quando eu não estou na parte, eu fico caçando assim as festinhas de igreja. Pra ver onde a gente pode estar, pra estar evangelizando, participando. Que legal. Esses dias ainda eu falei, eu acho que eu vou vender a marca Santo Deus, porque eu acho que ela merece um tempo humano maior. Ela merece alguém que pegue firme e que não vá só nas festas de igreja, mas investe em marketing, investe num site. E meu marido falou pra mim, mas como que a gente vai vender? Isso liga muito a gente ao Senhor, né? Porque, querendo ou não, a gente tá mais presente, se abastecendo. Talvez se a gente não tivesse a marca, eu não teria ido no Louvor de Verão naquele calor. E teria perdido tudo aquilo que a gente aprendeu lá, que a gente recebeu, né? Então, eu gosto muito de, quando eu não estou trabalhando na construtora, eu estou trabalhando na Santo Deus. Mas eu gosto também de fazer coisas em família, passeios em família, churrasco, pegar o carro e passar um final de semana em algum lugar diferente. Legal. Teve um assunto que a gente não falou. Eu conheci a Vanessa no BNI. E a Vanessa, por curiosidade, foi eleita a melhor membro do BNI de 2024. Da regional. De toda a regional do Foz do Rio Itajaí. 507 membros. 507 membros? 507 membros. Olha. Número 1, que mais gerou negócio. E quais foram os outros títulos? Convidados. Tudo, né? Mais referências, eu mais acho que convidados. mais gerou negócio em termos de valores não pode... Mas em número de referências, sim. Pode ter sido... né, total. Só que é numa performance total, né? Sim. Não, isso aí eu considero incrível, porque a Vanessa é uma pessoa que conhece Itajaí inteiro, praticamente. Ou pelo menos
as pessoas conhecem a Vanessa. É, grande parte. E eu acho isso uma curiosidade muito legal, porque eu vejo que a Vanessa, ela participa do meu grupo no BNI, e ela realmente é a que mais consegue gerar negócios para os outros e também ajuda de diferentes formas. Às vezes, uma indicação de um conhecido. Não, mas é uma metida de um jeito positivo. Pra agregar, né? Pra agregar. Isso. Isso também eu acho que é um ponto muito positivo. E parece que o que a Vanessa também gosta de fazer quando ela não tá trabalhando é gerar referência pros outros, porque isso ela faz muito bem também. O que acontece? Quando eu entrei no BNI, foi um convite do Guilherme, da EGD, ele já fazia parte do grupo, ele falou, vamos, eu fui, cheguei lá, também tava a Ilana, né? Que a Ilana é da Raiman, que também é minha amiga, eu não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar nesse tal do BNI. Cheguei lá, eu falei, não, eu não quero mais compromisso, tá louco. Não. Aí a Kátia Raiman, que é a proprietária da Raiman Movelaria, disse pra mim, isso aqui é a tua cara e tu tens que entrar. E a Kátia é uma mulher que eu admiro muito, como empresária, como mulher, como... Imagina, ela é dona de uma marcenaria, uma das marcenarias mais antigas de Itajaí. Só lida com um peão, né? Então eu falei, nossa, se a Kátia tá dizendo pra entrar, eu tenho que entrar. Porque a Kátia, pra mim, é uma mulher que eu tenho ela como uma mulher de seguir, de admirar mesmo. E eu falei, já fiz minha inscrição. Foi tu que fez a minha entrevista, né, sim. Matheus? E me chamaram e eu entrei. E o que eu falo pra ti de uma coisa é que quando eu entro em alguma coisa, não que eu tenha que ser a melhor, mas eu preciso fazer o meu melhor. Senão não faz sentido. Né? Que sentido faria pra mim, com a personalidade que eu tenho, com os anos de experiência que eu tenho, estar ali só tomando café e participando das reuniões. E eu tenho certeza que os teus colegas agradecem muito, porque esse teu melhor ajuda o negócio de todo mundo a ser melhor também. Mas não faria sentido se não fosse pra eu dar o meu melhor naquilo que eu me propus a fazer, sabe? E também tem dias que eu não tô afim de dar referência, e tem semanas que eu dou menos, tem semanas que eu dou mais. Mas quando a gente entra num negócio desse, tipo assim, gente, eu procuro... Esses dias nós estávamos voltando de Balneário, eu estava na Uruguai, num trânsito, eu e o Mafra, eu anotando o nome dos comércios, pra mandar mensagem pra aqueles comércios, pra convidar as pessoas pra ir. E aí teve uma hora que eu falei, chega. Ele falou, não, vai, anota esse aqui, ó, esse aqui tem a fachada bem bonita. O meu marido já tá indo na linha de procurar a placa pra... E ele não é do BNI, né? Mas ele falou, esse aqui é legal, eu acho que esse aqui tu tens que chamar, faz todo sentido. Chama a menina da vistoria. Tipo, ele não faz parte do BNI, mas ele já convive BNI em casa também. Ele vai em todos os eventos também, né? Vai. Inclusive amanhã ele vai também. Eu espero que sim. Virou um estilo de vida, né? Pelo menos pra mim é um estilo de vida. Porque a gente vai entendendo, né? Que faz parte de a gente estar ali, de a gente querer que o grupo acelere, de que a gente querer que as pessoas cresçam, como a gente, né? Os mais novos, principalmente, eu vejo que hoje o nosso grupo tem pessoas mais da minha faixa etária, mas quando eu entrei, eu era a tia, eu e o André éramos os tios do grupo. Porque só era 35 menos, ou 30 menos. E aí foram saindo, e aí foram entrando outras pessoas. E se conecta muito com as pessoas também pessoalmente, né? O que beneficia ainda mais. Eu fiz grandes amigos ali, né? Pessoas que eu frequento casa, pessoas que eu já viajei, né? A gente acaba tendo um relacionamento muito além de dinheiro, muito além de negócio. A gente traz pra dentro da nossa casa muitos novos amigos, né? E amigos que estão na mesma ambiência que a gente, amigos que procuram a mesma coisa que a gente. Caminhando com o mesmo objetivo. Né? Isso. Tem valores parecidos também. Isso mesmo. Bom, pessoal, infelizmente a gente tá chegando ao final, o papo tá muito bom, mas ó, já tá quase 1 hora de gravação, não parece, né? Passou rápido. Passou rápido, mas Vanessa, a gente quer te fazer uma última pergunta. Se tu pudesse dar um conselho para novos empreendedores, e esse conselho, essa frase, ela vai ficar estampada ali no museu e todo mundo que passar ali no mundo inteiro vai ter acesso a essa frase, a esse conselho. Qual que seria? Seja forte e corajoso, porque sem coragem a gente não tem força e sem força a gente não tem coragem. Muito bem. Né? Então, seja forte e corajoso. É algo que eu levo todos os dias comigo. Esse dia não vai ser bom, tem um monte de pepino para resolver. Nossa, deu eu. Seja forte e corajoso e vai. E tá ficar na Bíblia. Em casa não vai adiantar. Ficar remoendo aquele problema não vai adiantar. A gente precisa meter o pé e tentar resolver. E se a gente não conseguir, chamar gente que possa nos ajudar a resolver. Né? Isso é mencionado mais de uma vez na Bíblia, né? Seja forte e corajoso, Deus manda a gente ser. Então, eu até tava vindo pra cá, pra gravar o episódio, e ontem eu tava numa live, e às vezes as pessoas me perguntam, por que tu faz tanta coisa, né? Tu tá toda hora fazendo alguma coisa, Nossa, tu não para. Falei, gente, Jesus era movimento. Em alguma vez na Bíblia tu viu Jesus parado, a não ser o dia que ele tirava pra descansar, que a gente precisa do descanso também. Então era movimento, o tempo inteiro ele estava evangelizando as pessoas. E pra gente se manter em movimento e estar bem sempre, que não é possível, mas nos dias que a gente não está, continuar,
é só tendo força e coragem, com certeza. E é ele que nos manda ter. Então... Eu tenho uma camiseta, gente, escrito, seja forte e corajoso. Eu quero. É sucesso. Eu quero. Então estamos chegando no final, vamos nos despedir da Vanessa. Vanessa, quero agradecer muito a sua presença aqui, tudo que você passou pra gente, também para as pessoas que vão escutar depois, todas as lições que você passou e falar que pra gente essa história vale um podcast. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Imagina, obrigada eu, né? Foi uma honra, foi um convite. Tipo, vamos lá fazer um podcast. Falei, meu Deus do céu, gente. Eu ainda, como falei, sou meio raiz pra essas coisas de podcast. Mas é uma honra ser lembrada, é uma honra ser escolhida, né? E é uma honra estar aqui com vocês. E eu que agradeço o convite. E daqui pra frente vamos fazer vários podcasts. Com certeza. Vanessa, deixa o nome do seu Instagram. A gente vai deixar por escrito, mas você pode falar agora também. O nome do seu Instagram e também da sua marca. Pra o pessoal que ficou curioso. O Instagram curioso. da minha marca é @santodeusoficial. E o Instagram meu como profissional de ramo imobiliário é Vanessa Schmitter _CK. Carol, você tem Instagram também? O meu Instagram é @CarolMBergler. Lá eu falo muito sobre contratos, dicas de contrato, direito societário e muito mais. O meu Instagram é o menos movimentado dessa mesa, mas o perfil é Matheus S. Soares. Vamos mudar isso, Matheus? Matheus, tu é Vamos blogueiro, movimentar. tu é blogueiro do teu negócio, bora lá. Vamos movimentar, se Eu tá... prefiro acompanhar vocês. Ah... Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio. Mas antes, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal, que isso é muito importante para que mensagens como essa possam alcançar outros empreendedores. Até mais.